Ei, Jesus é a vacina que você precisa. Quando eu estava pensando no conceito que a gente vai conversar hoje, quando eu li o texto que nós vamos conversar hoje, eu lembrei da época em que eu tinha medo de injeção, tinha medo de vacina. Na verdade, tudo que tinha agulha me dava medo, eu travava e não queria de jeito nenhum tomar uma vacina. Quando eu ia no hospital para tomar vacina, as enfermeiras tinham que me segurar tudo durinho assim, aí eu ficava com o músculo tudo assim, aí doía mais ainda a injeção, era horrível. Mas eu lembro que a vacina é importante porque ela fortalece o nosso corpo, cria imunidade, força contra as doenças. A gente viu da outra vez que nosso estado espiritual era mortos no nosso pecado, mortos vivos, zumbis. E aí Jesus vem e nos traz vida, mas o pecado ainda está aqui, ainda é uma doença que está nos afetando e a gente precisa de uma vacina contra isso. E a vacina contra o pecado é o arrependimento, onde a gente injeta a graça de Jesus em nós. O texto que a gente vai ler hoje para nortear, guiar a nossa conversa, está no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 27 a 32, que fala assim: Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, ou Mateus, sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com ele. Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos. Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. O que a gente vê nesse texto é o chamado de Levi, mais conhecido como Mateus. Inclusive, esse Mateus é o que escreveu o Evangelho de Mateus. E aí, Jesus chama ele para ser um discípulo, para segui-lo, e Mateus não pensa duas vezes, ele larga tudo na vida dele para seguir a Jesus. Pensa, ele tinha um bom emprego, um cobrador de impostos, era um cara muito rico. E ele larga tudo isso porque ele vê que Jesus é a coisa mais importante, porque Jesus é a vacina para solucionar a doença dele, que era o pecado. E essa alegria toda ao encontrar Jesus, ele quer transmitir também para outras pessoas. Aí Mateus já pensa, eu vou fazer uma festa para meus amigos, eles não vão falar não, porque eu vou trazer aqui comida de graça, bebida de graça para eles, e aí Jesus vai estar aqui e ele vai falar disso tudo que eu ouvi, que aqueceu meu coração, que deu sentido para minha vida, os meus amigos vão ouvir isso também. E aí ele chama essa galera e Jesus vai lá e fala do amor dele, tá pregando para eles, ensinando ali numa conversa, só que surge uma galera que julga essa atitude de Jesus. São os fariseus, os religiosos, que se sentiam superiores, que achavam que não eram pecadores como os demais. Eles olham para aquela galera e falam: Jesus, você e seus discípulos andam com esses caras? Você tá bem louco? Aí Jesus vem com uma baita de uma resposta, dizendo que ele não vem pra gente que se acha saudável, que se acha bom como vocês. Eu vim para pessoas que entenderam que são pecadores e que precisam de salvação. E eu vim trazer a vacina, que é o arrependimento de pecados, para que essas pessoas sejam transformadas. Tá, mas Euler, o que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança no coração e na mente, é de dentro para fora. O arrependimento não é ficar triste por aquilo que eu fiz, ou tentar, por meio de mudar as ações, as atitudes, o comportamento. Eu tento parar de mentir, eu tento parar de ver pornografia, eu tento parar de desobedecer meus pais, eu tento parar de falar mal daquela menina, mas aí depois você acaba voltando. Isso não é um arrependimento de verdade, porque o arrependimento de verdade causa transformação, mudança de mente, mudança de coração. E isso acontece quando a gente vem em oração diante de Jesus e pede perdão pelos nossos pecados. Quando a gente pede ajuda para Ele, porque a gente vê que nós somos fracos e precisamos dessa vacina, dessa injeção de arrependimento, dessa injeção de graça de Jesus. Porque o nosso pecado ele é horrível, a gente precisa olhar para ele e perceber que ele é uma ofensa direta contra Deus. O nosso pecado é fedido, sujo e amargo, e o amor de Deus é bom, é bonito, é doce. A gente precisa lembrar disso, e apenas em oração diante de Jesus que a gente se lembra disso.
Por isso que a gente precisa pedir perdão todos os dias. E todos precisam disso, porque é uma manutenção diária. A vacina que a gente injeta em nós, da graça de Jesus, por meio de um arrependimento, tem que acontecer todos os dias para nos fortalecer, para a gente ir aos poucos tornando nosso corpo mais resistente ao pecado, para que a gente glorifique a pessoa de Jesus. Tá, mas o que eu faço com isso? Com esse conhecimento agora? Primeira coisa, você tem algum pecado que você cansou, desistiu de lutar? Peça perdão por esse pecado. Seja mentira, ver pornografia, desobediência aos pais, raiva, ira. Não sei qual pecado você está lutando, mas peça perdão por esse pecado. Porque em Jesus você alcança perdão, transformação e um arrependimento de verdade que vai gerar uma transformação aqui dentro, no coração e na mente, que vai afetar todas as suas ações. Então peça perdão, não desista, porque Jesus vai te dar força, Ele vai aplicar a vacina, que às vezes dói, porque o pecado é amargo, a gente tem que entender isso, mas vai gerar transformação na sua vida. Outra coisa que você pode fazer, uma dica boa, decore o Pai Nosso, é uma oração famosa que Jesus ensinou os discípulos, nos ensinou a fazer, que se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13. Eu, quando eu era criança, eu decorei isso e me ajudou muito em vários momentos quando eu não sabia nem o que orar. Eu orava o Pai Nosso, isso me ajudava muito. E a terceira coisa que você não só pode, mas deve fazer é compartilhar essa vacina com alguém. Que nem Mateus fez, que ele fez uma festa para que os amigos dele pudessem conhecer Jesus. Liga para alguém, para um amigo, para uma amiga, manda mensagem para um amigo, para uma amiga, grava um vídeo no TikTok, no Instagram, manda por WhatsApp, não importa, no YouTube. Compartilha a vacina que cura o pecado com um amigo, com uma amiga. E aí, será que a vacina chegou ou não?